Salve pessoal, a gente está aqui para mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. E como a gente sempre traz pessoas que têm conteúdos importantes, histórias de vida interessantes e muitas curiosidades, quem que está aqui com a gente hoje é o Dr. Aloysio Cunha de Carvalho. Tudo bom? Tudo ótimo, bom dia. Está sendo muito interessante para mim participar com o professor Sidney e a professora Thaís do Ibra Talk. Muito bacana. E quem está aqui comigo hoje é a Thaís Nishikata. Fala pessoal, bom dia professores, bom dia professor Aloysio, seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores. A editora Avilés é nosso patrocinador, ela tem diversos livros, tem livros de ficção, livros de autoajuda. Os meus livros de ficção são editados pela editora Avilés. Também tem o livro do Ibra, que é um livro científico, foi editado pela editora Avilés. E a gente tem um outro patrocinador também hoje, que eu vou só esperar um pouquinho para aparecer aqui na tela o nosso patrocinador, e eu vou falar para vocês que é a BIOS. A BIOS está nos patrocinando. A BIOS tem equipamentos que são equipamentos para a fisioterapia humana e para a fisioterapia veterinária. Eles servem para os dois. Então tem o BIOS Therapy 2, tem o BIOS X, são equipamentos de fototerapia muito bons. E vocês encontram onde a BIOS? No site deles, que é biosindie.com. Então, vamos ao nosso bate-papo com o professor Aloysio aqui. Daqui a pouco eu conto uma história. Eu vou deixar o pessoal curioso sobre essa história. Mas eu queria saber o seguinte. O professor Aloysio é professor de homeopatia, trabalha com viscoalbum. O que mais que a gente tem de interessante, assim, de muito importante? Todo o universo da integrativa aqui hoje presente. De fato, é bem interessante. De fato, nós trabalhamos com esse tipo de terapias médicas, que chamamos terapias integrativas. A terapia integrativa ou medicina integrativa é um conceito. Então, em 2017, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu uma conjunção de terapias que existem no nosso planeta como um modelo integrativo. Então, inclusive agora em 2025, na reunião da OCDE, que envolve a questão de desenvolvimento sustentável, vai ficar determinado que todos os países membros da Organização Mundial da Organização da ONU, que terão que ter departamentos de medicina integrativa. Nós somos, no momento, presidente da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Integrativa. Ela surgiu com a ideia da professora Ana, depois da professora Daniela, e dois farmacêuticos e um médico. Então, um modelo integrativo, como envolve tudo, é uma associação, vamos falar assim, multidisciplinar. São 3 veterinários, a professora Daniela, a professora Ana e eu. Tem um médico antroposófico, 2 farmacêuticos, um farmacêutico molecular, que é o Dr. Marcelo Shibata, que prepara injetáveis homeopáticos, e a doutora Alice, que é uma farmacêutica hospitalar, que estudou no Einstein. Então, isso que se formou esse modelo integrativo. Interessante. E como que despertou o seu interesse pela medicina integrativa? Bem, assim, antes da medicina integrativa, quando todas essas terapias existem, são praticadas, inclusive mais praticadas pelos médicos veterinários do que as outras especialidades da medicina, né? Então, nós médicos veterinários estamos, em parte, desculpa um termo exagerado, anos-luz com relação às outras profissões, desculpa aí, mas é mais da mesma. Mas é interessante. Mas muita coisa a gente está na frente mesmo, né? E eu vejo, inclusive a veterinária brasileira está na frente de veterinárias do mundo, né? Acho que é essa abertura de consciência, né? De entender que existem outras áreas além daquela que a gente tem na nossa graduação básica ali, né?
Não é essa dúvida. Eu devo dizer também que pelo Estatuto do Idoso eu posso falar o que quero. Então, ao me colocar dizendo que... Eu no ano que vem vou poder falar então também. Então, qualquer coisa vocês colocam o pi aqui. Exato, Então, essa questão que pode ser um exagero, que estamos anos-luz, está dentro de uma credibilidade com certeza. do que eu estou citando para vocês. Mas o fato é, viu, professor Sidney, que quando eu era criança, os meus pais já usavam homeopatia no meu corpo. Já fazia isso. Depois que surgiu a sulfa, nós estamos falando assim, porque nós estamos falando de na década de 50 e 60. Você não conhece esse período aí. Mas, assim, 60 eu conheço, tá? Conhece, né? Mas tudo bem, mas você era bebê. Mas você era bebezinho, aí não conta, né, professor? Você era uma criança, tudo. Mas, de fato. Então, assim, nessa época, só existia o seguinte, as sulfas, lógico, a penicilina já não era tão ativa, né? Existia 2 tipos de antibióticos, que no final juntaram os dois, tetraciclina e clorofenicol, que depois verificaram que um antagonizava o outro. Aí depois mudou, aí ficou terramicina, esse tipo de coisa, né? Que até nós usamos em alguma situação, que agora o radical doxiciclina é o que se usa mais. Sim. Mas naquela época só havia poucos recursos. E logo depois que surgiram novas substâncias, o avanço da ciência, essa parte ficou um pouco esquecida, porque os outros recursos conseguiam resolver de forma mais rápida. Então, a partir daí, quando, coincidentemente, eu atendi um animal do Dr. Eduardo Goldenstein, era um médico homeopata, pediatra, e coincidentemente eu levei minha filha de 2 meses, muito tempo atrás, lá para atender, e houve um retorno desse processo. Eu comecei a usar mais, e em 1981 nós fizemos o nosso curso de especialização em homeopatia no Instituto François Lamasson em Ribeirão Preto. Naquela época foi o primeiro curso de homeopatia para veterinários aqui no estado. Foi a partir daí. Só para esclarecer, né, gente? A professora Luísa é pioneira em homeopatia veterinária dentro da nossa área. É o primeiro que eu me lembre, assim, a trabalhar com homeopatia em animais de uma forma tão excelente, assim. Muito obrigado por eu achei um pouco exagerado. Desculpa aí a puxação de saco. Eu achei um pouco exagerado, mas assim... Mas é pioneiro mesmo, de fato, nós podemos considerar assim, porque nós fizemos a nossa formação em uma escola do pensamento francês. Sim. Antes disso, o doutor, um colega meu que aprendeu de livre... autodidata, ele já fazia esse trabalho aqui. Depois ele deixou e foi trabalhar com fitoterapia, então ele faz até os vades do titamar, faz os sucos verdes, suco de dandelião, suco de alfafa, né? Apesar de nós não sermos cavalo, a gente pode dizer também, que dá uma energia interessante, né? Então, antes já existia atividade que daqui a pouco eu lembro o nome. Mas depois que nós fizemos, de fato, esse curso sistematizado, podemos pensar assim. Isso. Sim, é interessante. Então, aproveitando o gancho, que foi em 81, né? Isso. Então, aí eu vou contar a história agora. Eu tinha 81. Um cachorro, no final dos anos 70, acho que era 79 por aí, e esse cachorro passou mal, e eu já queria ser veterinário desde os 6 anos de idade. Aí eu levei numa clínica que tem aqui na Heitor Penteado e tinha uma veterinária trabalhando, a doutora Palk, que foi quem atendeu, e tinha o dono da clínica. E eu vi o dono da clínica, tal, mas eu não cheguei a conversar com ele na hora. E ela cuidou do meu cachorro, estava cuidando. Daí o dono da clínica estava passando um rodo no chão. E ouviu eu falando que eu queria ser veterinário. E o dono da clínica era o doutor Aloísio. Olha. Ele ouviu falando que eu queria ser veterinário. Aí ele falou assim para mim... olha, eu vou te contar, a veterinária é muito bom, e contou tudo sobre a veterinária para mim, que é assim, ele falou, inclusive eu sou dono aqui, estou passando o rodo no chão, né, que a gente tem que fazer de tudo, me mostrou a verdade da medicina veterinária. Sim.
E ali eu tive um impulso para realmente ser veterinário. Então, o doutor Aloysio é um dos responsáveis por eu ser veterinário. Eu queria ser, mas ele deu aquele empurrão, assim. Nossa, gente. Não sabia dessa história, né? Não sabia. Mas eu acho, professor Sidney, com todo o seu talento e sua... Jamais qualquer coisa você iria ser. Talvez mas é muito legal. Eu coloquei... Acaba sendo, mas não, mas olha que impulso. E depois, eu estava fazendo eu estava lá na USP, eu não lembro o que eu estava fazendo na biblioteca, estava estudando, claro, mas se era TCC, o que era. E eu vi o professor Aloysio lá, que estava fazendo... Aí eu perguntei para a bibliotecária, falei, o professor Aloysio? É o doutor Aloysio e tal. Falei, daqui a pouco eu vou falar com ele, vou contar essa história, né? Que eu tô aqui agora, ele também tá... Ela falou, ele tá estudando homeopatia. Falei, nossa, homeopatia, que interessante. Só que aí eu fui lá, a gente tinha que procurar os papeizinhos, né? Não tinha o computador. Eu fui lá no ficheiro e tal, quando eu olhei, cadê o professor? Não estava mais. E a gente foi se encontrar depois em Ribeirão Preto, no congresso. Nossa, quantos anos depois? Aí eu falei, deve ser o professor Aloysio mesmo, deve ser. Eu estava até hoje para perguntar e contar essa história. E hoje o professor Aloysio ficou sabendo dessa história. Ficou sabendo da história. Quantos anos depois? Eu acho que é bom não falar quantos anos. Deixa pra lá. É um bom tempo. Caramba! Mas isso, se alguém quiser fazer a conta, foi em 79, né? O meu cachorro foi um dos primeiros a ter parvovirose. Foi um dos primeiros a ter parvovirose. Eu não tinha vacinado, não sabia que tinha vacinado. Era um pointer. Não sabia que tinha que vacinar. Mas... E o senhor continua com o consultório, a clínica, no mesmo local? Agora nós atendemos aqui na Zona Oeste de São Paulo, em Penteado, e na Zona Sul, Guimarães Passos. Então, atendemos 2 dias aqui na Zona Oeste e 2 dias na Zona Sul. Mas, ultimamente, o que a gente faz mesmo é oncologia integrativa. Inclusive, no modelo integrativo, o que se usa no momento na oncologia integrativa. Na cardiologia, até hoje, eu não entendi por que se usa, mas porque a gente está olhando um universo que não é um universo mundial, né? Quando eu olho aquilo, eu estou envolvido com as coisas aqui do nosso país e do nosso continente. Mas está lá descrito com relação a dores, que envolve todas as práticas fisioterápicas e acupuntura, paliativos, né? E na pediatria, né? Porque assim, o modelo da OMS, ele trabalha a questão humana. Aí você tem lá naqueles quadradinhos que não é o organograma, você tem lá, aí tem a nossa área que devia ser em cima, que eu acho a principal, mas está lá, e eles não abordam tantas informações, né, sobre esse modelo. Né? A gente vê em humanos, né, em homeopatia humana, o uso mais forte em crianças mesmo, né, na pediatria. Sim. Realmente. Vê bastante. Né? Mas na sua prática, é somente homeopatia ou se o animal precisa de um antibiótico, aplicado antibiótico, como que é a prática no dia a dia? Eu acho que é porque assim, nós aprendemos no nosso curso de graduação algumas coisas que a gente estuda, a gente fala medicina. Mas existe o que se conhece atualmente, que às vezes eu não estou tão atualizado, mas isso, semana passada eu estava lendo um artigo, assim, a medicina é um ramo da biologia, apesar de que muitos de nós médicos às vezes esquecemos disso, né? Você tem uma alteração celular e a partir daí... Então, a questão é a célula, é a biologia, né? E depois surgiram as terapêuticas, né? Diversas. Lamentavelmente, a gente não aprende isso. A gente chama medicina homeopática, medicina chinesa, medicina isso, medicina aquilo, mas a gente estuda tudo isso para desenvolver um tratamento. Talvez isso acaba fazendo que nós não venhamos a entender esses contextos, né, dentro do que a gente pratica em geral, né, o médico pratica. Mas, respondendo mesmo a pergunta, que às vezes até desculpa aí, eu sou... Imagina, fica muito rica a resposta. Fica melhor ainda, porque a resposta fica bem rica mesmo. A principal questão é que, assim,
A gente sabe que o antibiótico salva a vida porque reduz a população de bactérias. Sim. E a partir daí, um corpo estável, com o sistema imune adequado, vai controlar o resto. Então, e a gente sabe muito bem, se o indivíduo não tem uma resposta adequada, ou a resposta imune inadequada, a bactéria se dissemina, ou então, se ele tiver uma resposta muito intensa, como ocorria no Covid, ele morre da resposta, da resposta inflamatória. Então, é como conseguir esses dois equilíbrios. Sim. Porém, assim, a gente não prescreve o antibiótico porque os outros colegas já prescrevem. Mas eu não vejo mal nenhum em usar um antibiótico. Então se o colega não prescrever, pode prescrever. Não é aquela homeopatia que... Tem um nome até, quando é homeopatia só, muito radical. Mas tem um nome, eu não vou lembrar agora. É homeopatia unicista. Unicista, isso, lembrei. Quer dizer, lembrei não, você lembrou para mim. Só trabalha com aquele componente. Eu, como homeopata, posso fazer crítica a isso, porque isso aí veio de um pensamento, porque assim... a gente tem uma falha na nossa educação, no meu entender, é que nós deveríamos aprender de assim, você é um indivíduo cheio de emoções. Então, você tem raiva, tem isso, você é assim, assim que é a nossa espécie. Primatas também um pouco, né, segundo os biólogos. É assim, nós somos isso e a gente não aprende isso. Então, isso é uma grande dificuldade nas relações da vida, né? Inclusive de toda essa confusão que é viver com outro humano, que seria bacana, mas é uma grande dificuldade. É lógico que o humano... É um caos. É um caos. O humano contesta um outro humano, é só assim a gente vai crescer, né? A gente sabe que um cão é muito mais fácil, porque eu posso pegar ele a hora que eu quero, abraçar, blá, ele não vai reclamar da gente. Então, viver com um cão é mais fácil, só que a pessoa não cresce com aquilo, porque a gente vê que quando eu estou com o meu cão, eu viro criança, eu faço eu viro criança, diminui a minha pressão arterial, mas assim, que é importante também, porque nós somos crianças também. Sim. Nós somos tudo isso aí. O próprio, um livro do professor Sidney, um colega meu aí, que eu conheci há muito tempo, relata características sobre isso, né? Mas eu entendo que existe os medicamentos para serem utilizados. Claro. Às vezes tem um paciente que não responde adequadamente, só que como o nosso conjunto de ideias que a gente não foi educado para entender assim, olha, eu não tenho que ficar com raiva porque não aconteceu do jeito que eu gostaria, e ninguém ensinou isso a nós. Aí quando o animal não funciona bem, o outro lado, aí voltando assim, o unicista considera que, olha, você tinha que usar um único remédio para resolver isso. Baseado-se nesse fato, se temos uma população de quase 7 bilhões de humanos, eu teria que ter 7 bilhões de remédios, porque é um remédio único. Então, assim, é um contexto estranho sobre isso aí. Mas, assim, onde tem humanos, vai existir principalmente dentro da medicina. O conflito de ideias é que faz a ideia crescer e prosperar, né? Então, mas assim, por que eu perguntei isso? Porque quando meu filho era pequeno, eu levei numa homeopata. Aí ela pegou a carteirinha de vacinação dele e começou a me dar bronca, que eu tinha vacinado ele. Aí eu falei, eu não vou deixar de vacinar meu filho, desculpa, mas eu não vou deixar. Aí começou a me dar bronca, porque eu tinha levado ele num hospital e tinham dado antibiótico, que não é só... Aí eu falei, olha, aí eu fui mais rude, eu falei, o negócio é o seguinte, eu não vou pagar consulta, eu não vou pagar nada, eu tô indo embora, eu nunca mais volto aqui. Muito extremista, né? Porque assim, eu não vou deixar... Ela começou a me dar bronca porque tinha dado vacina de sarampo. Qual a última vez que você viu sarampo no Brasil? Tá aí o sarampo agora, né? E... Pelo amor de Deus, eu não vou deixar de dar vacina. São ferramentas, né? É saber usar com cautela, com critério, com sabedoria, mas são ferramentas todas, né? As terapêuticas. Né? É uma coisa que eu falo, que eu dou aula de acupuntura, né? Eu falo, gente, a gente tem que saber quando vai usar a nossa medicina, quando vai usar a chinesa. Por exemplo, se o animal fraturar a pata, é placa. Depois você coloca a agulha para ajudar a consolidar o osso. Mas você não vai colocar agulhinha dentro do osso. Que aí pega a integrativa mesmo, né? Integrar todos esses conceitos. É bem interessante isso aí. Inclusive, professor Sidney e professora Thaís, na minha época, não tem que falar assim, né? Na minha época, por exemplo,
eu tive colegas que teve pólio. Puxa. Sim. Poliomielite. Bem, nós estamos falando, né? Colega que teve pólio. Inclusive, o pai dele, um pediatra, naquele conceito, porque assim, no conceito que, olha, não vou fazer, porque assim, não tinha gotinha, tá bom? Sim, não tinha. Antigamente era tudo perfurar, injetado. no caso de varíola, ou então depois surgiu uma marca, uma pistola, como faz no gado. Porém, já vi fotos das crianças, né, sendo vacinadas. Eu passei por isso, vacina de meningite, a gente fazia fila. E era a mesma pistola de vacinação. Isso, fazia fila e ficava no braço da gente. E assim, aquela fila parecia que tava o boi na seringa. Tipo gado na seringa. E um terror. E assim, e lógico que quem saía falava, nossa, doeu muito. Só que a gente sacanagem. Aí saía um pouco de éter, mas depois eles verificaram que havia muita contaminação. Aí descontinuaram esse processo. Né? O fenômeno era esse. Bem, o que aconteceu? O que acontecia naquela época? Por que a vacina é importante, no meu entender? O que acontecia naquela época? Tinha poliomielite, estou falando em humanos, depois falando em animais. Poliomielite, tifo, salmonela, uma série de enfermidades, leptospirose, uma série de enfermidades de doenças infecciosas que matavam o humano. Em animais, tuberculose, brucelose, aftosa, raiva, né? Raiva. Tá bom? Então, assim, eu de fato, fui algumas vezes no Instituto Pasteur tomar... Então, veja, como achar que uma vacina é prejudicial? Então, a pessoa não viveu essa época para entender o fenômeno, tá bom? Serão muitos desafios, gente. Então, assim, eu entendo que eu recomendo a vacinação porque a gente vê que antigamente você tinha mais doença infecciosa do que hoje. Sim. Agora, agora voltando à questão da homeopatia, existe um contexto, veja, é uma opinião. E a medicina é feita do fato em si, não de uma observação minha. Qual é o fato? Olha, se o seu coração parar, você morre. Olha, se você entrar em contato continuadamente com agente infeccioso, é bem provável, estatisticamente, que você vai desenvolver essa enfermidade. Isso é um fato. Existe um contexto sobre o fato. Existe um contexto, veja, no final do século XVIII, início do século XIX, em que as vacinas, está lembrado que pessoas sendo vacinadas na época de Oswaldo Cruz e virava jacaré. Era a época, então a pessoa tinha medo. Existe esse contexto no imaginário humano da sociedade que algumas pessoas fazem isso. Por sua vez, a medicina unicista veio com conceitos da psiquiatria. Os psiquiatras, que são pessoas importantes, eles elaboram uma história e explicam que, por exemplo, tudo é a mente. Bem, vamos pensar em muitas coisas é a mente. Mas vamos pensar na biologia. Se a mente só fosse isso, então só existiria cérebros por aqui, não haveria o resto. Então, parece que precisa de tudo. Não teria necessidade. Não havia necessidade. Então, assim, através desse modelo, criou-se assim, você vai usar um remédio que ele vai tocar na sua cabeça, assim, e ele vai... Isso pode ser até real. Mas, veja, no mundo atual, com tantas alterações, vai ser difícil resolver isso. Agora, quando eu atendo indivíduos como nós, que temos noções de higiene, tem uma boa alimentação, às vezes a gente tem algumas disfunções que com um estímulo qualquer, às vezes até você tira uma férias, tudo isso pode melhorar a sua saúde. Né? E é difícil analisar o que melhorou. Né? Então, existe esse conceito aí, e que algumas pessoas absorvem e não fazem uma crítica sobre o que ele está fazendo. Então, acaba gerando esse processo. Mas eu acho que a vacina é importante, a vacina não faz mal, pode ter reações alérgicas, alguns. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi no meu consultório. Às vezes, se o indivíduo fala que teve uma reação, eu coloco uma ampola de ápis junto com o líquido vacinal e aplico. Então, se tiver alguma reação,
já vai ser controlado. Eu vi uma vez reação, a única vez que eu vi foi na minha cachorra, claro, CRMV positivo, né? Que foi uma reação local. Ela simplesmente teve uma inflamação muito grande, perdeu os pelos, né? Que foi a vacina da raiva. Mas aí aí esqueci o nome, que o conservante que eles colocam, que eles utilizam, o veículo, né? Que é conservante. E aí ela teve essa reação. Mas eu vacinei muito cachorro na vida. Muito cachorro, muito gato. Nunca vi nenhuma reação, nunca vi acontecer nada. E eu mesmo tomei um monte de vacina. Meus filhos tomaram um monte de vacina. Existem formas de preparar o corpo para receber a vacina, né? Como o professor comentou também, né? Então, acredito que é vantajoso sempre, né? Não, vacina também. É vantajoso. A gente está aqui conversando sem máscara, por quê? Por causa da vacina. Exatamente. Por causa da vacina. Senão a gente estava todo de máscara, nem estava aqui dentro. Exato. Estava aqui dentro. Eu queria informar que eu já tomei 5 doses, estou esperando a 6ª. Eu tenho que tomar bivalente agora, eu não tomei ainda. Eu tomei a minha primeira dose bivalente. Algumas semanas. Já tomei tudo e se surgir mais, eu pretendo tomar, porque ainda não existe o imunograma, assim. Qual é a sua concentração de anticorpos? Ainda não existe isso. O ideal seria, né? Mas tem pessoas, o humano é muito estranho, tá bom? Na minha opinião. tem humanos... Acho que na nossa, a gente compartilha da mesma opinião. A gente compartilha. Poxa, bacana isso aí, muito obrigado. Humanos são estranhos. Então, a grande questão, no meu entender, é a nossa intelectividade. A gente cria formas de pensamento que às vezes a gente fica, que eles chamam assim, ideia fixa. É aquilo, e eu não dou... isso é uma doença. Inclusive, no modelo tradicional, no modelo que é a homeopatia tradicional, a gente usa a medicação tuia. Quando nós vamos estudar, ou tudo que a gente vai praticar, a gente cria um modelo, e é importante isso, porque senão a gente não consegue alcançar. Claro que tem que ter a flexibilidade, mas você tem que manter aquele foco e vai corrigindo, né? Porque a vida não é perfeita, não é ideal. Geralmente a gente usa tuia. Eu mesmo tomo tuia, viu, professor Sidney, professor? Eu mesmo tomo para poder, já que, segundo os biólogos evolucionistas, nós somos uma repetição, morre uma célula, nasce outra, o coração bate e tem essa dualidade, ou bipolaridade, fome, saciedade, excitação, depressão. Existe um modelo biológico. São os opostos, né? São os opostos. A gente passa aí eu também estudei um pouco de acupuntura. A gente passa para o mundo. Aí você vai ver dia, noite, quente, frio, tudo. Então, assim, o que eu entendo é que a vida é esse contexto dessa dualidade. Então, a gente tem que trabalhar do jeito que o nosso corpo é. O nosso corpo é assim, então eu tenho que ser assim para viver aqui no planeta Terra. Então, eu entendo dessa forma. É super interessante. Deixa eu aproveitar e dar um recado para o pessoal. Não esquece do peteleco no positivo. Não esquece de se inscrever. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho e de colocar todas as notificações. E lembrando, também tem o Cortes do Ibratalks. No Cortes do Ibratalks, a gente pega pedaços dessa nossa conversa e coloca lá. Então, se você quer assistir pedaços de 10 minutos, coisa assim, sobre só um assunto, está lá no Cortes do Ibratalks. E faz a mesma coisa lá, por favor. Dá o peteleco no positivo, que é muito importante para a gente. Você também deve se inscrever lá no Cortes do Ibratalks e ativar o sininho e todas as notificações. E agora que eu já dei o recado, a gente continua aqui. Né? E o professor trabalha com Viscom Album, né? E antes da gente falar tudo do Viscom Album, que eu quero falar... Que é um dos homeopáticos injetáveis, né? São inúmeros. Então, aqui no Brasil a gente trabalha com ele como homeopático injetável. E na Europa não, né? Eles trabalham com o Viscom puro. Como é que é isso? Eu sei que tem uma diferença na Alemanha, aqui. Bem, assim, agora em 2018, antes da pandemia, depois de 16 anos, a Agência Nacional de Medicina Europeia saiu com resolução sobre o Viscom Album. Depois de o Parlamento Europeu... Eu não conheço essa, não. O Parlamento Europeu e essa agência que era em Londres, e com o Brexit, ela
Portugal, Lisboa e Amsterdã disputaram, Amsterdã ganhou, Certo. Então atualmente o prédio é lá, um prédio muito bonito, estou falando porque eu estive lá, que bacana. Quando teve essa resolução, né, sobre o Visco. Inclusive, já está aberto ao público um sumário sobre a nossa área, porque a resolução é total sobre os humanos, como deve fazer, e tem a nossa área. Interessante. Inclusive, é um sumário, mas é um livro muito extenso, 400 e tantas folhas por aí. Mas eu li porque eu estou envolvido com isso, mas você tem um sumário que não precisa. Inclusive, ela pode ser usado como um fator alimentar. Por exemplo, se um animal usa-se o visco, você pode comer esse animal. É assim que... Né? Essa proteína... não tem problema. Por exemplo, se utiliza visco de um boi, essa carne pode ser comercializada. No frango, chama classe HN2, a classificação. De você pode se alimentar. O HN1 parece o nome do vídeo, mas a 1 é quando a gestante lactantes podem ingerir aquele alimento. Então, assim, aí eles consideram, depois de mais 10 anos, vai ver se libera ou não para todos. Agora, o visco é uma planta singular, porque, assim, geralmente aqui no nosso planeta, inclusive podemos até contestar, é uma planta, porque aqui no nosso planeta as plantas sofrem um ciclo estacional. Então, chega no inverno, principalmente o inverno no hemisfério norte, as folhas caem. Sim. Eles chamam plantas caudicifólias, uma coisa dessa aí. As folhas caem, né? Porque aí a árvore precisa de muito mais energia e não vai gastar lá com a fotossíntese, que ela fica livre. Né? E o visco fica verde, né? Ele está lá. Verde. Não cai a folha, ele continua verde. Continua verde. Olha que interessante. O visco é um simbionte, é isso que fala? Que ele compartilha, né? Ele doa para a árvore doa para ele. Então fica... Como é que funciona? É bem interessante isso, porque assim, essa planta, ele né? se mantém ali. Ela tem uma particularidade de não nascer no solo. Ela não pode nascer no solo. Não? Ela nasce aonde? Em cima de uma outra árvore, e ela precisa passar por um organismo animal para florescer. Senão ela não floresce. Me explica, essa parte eu não entendi. Não, eu também não entendo, não. Mas isso aí vai ser, em algum momento, dentro de uns 30, 40, 100 anos, vamos. Apesar de que agora em 2030 vai fazer 100 anos do uso do visco, né? Para a oncologia, uso médico, né? Porém, como você não é de domínio público, não pode patentear, então tem toda uma questão. Ainda bem, né? Porque senão alguém patenteia e acabou, né? Isso. Nossa, já tentou, mas assim, como é uma planta, por isso que eles falam, essa semente pode ter vindo com um meteoro, porque assim, frio intenso ou calor intenso, ela tá lá. Assim, não tem problema. Pode ser alienígena. Pode ser. Quem semeia são pássaros, é isso, professor? Roedores? Não, são aves. Essas, que interessante. inclusive, é uma ave do hemisfério norte, que eles são os tordos. Certo. Inclusive, tem um tordo que ele gosta de comer os berries, o fruto, né? Que ele chama tordos viscivoros, do visco. Essa classificação não é de Linneu, não, é mais moderna, né? Linneu já morreu. Então, assim, essas aves migram desde as estepes russas e vai para o norte da África no inverno e depois elas retornam. Então, você vê um mapa assim da Europa, você vai ter Portugal, Espanha, França e tal. Ele começa assim, depois eles vão ampliando. Legal. Né? E depois chegam lá na parte da Noruega, tudo. E só que esse fruto, quando eles ingerem, é rico em ATP.
É aquele frutinho branco. Isso, né? é. Frutinho branco. É até fora do normal, né? O fruto branco, né? Porque normalmente o colorido é o que vai chamar a atenção, né? Não, inclusive tem outros viscos de outras cores, amarelo, vermelho. Todavia, eles não têm princípios ativos. Olha. Então tem que ser o branco. O branco é o medicinal ali, o que é para o... O próprio... Interessante. E quando a ave ingere isso, ela acaba eliminando em torno de eles fizeram lá, pode ser até 12 minutos depois ela pode eliminar. É muito o rápido. máximo, é muito rápido. Nossa, muito porque rápido. ela retira o açúcar, é perfeito. Riquíssimo em ATP. É bem planejado, né? Como você escreve no seu livro, é um negócio impressionante. Então, veja assim, ela recebe aquilo e assim, quanto mais peso para viajar, é pior. Então, ela só pega o açúcar e elimina aquilo. Elimina o resto. Quanto mais rápido eliminar, melhor. Melhor, já vai prosseguir a viagem dela. Então, assim, ao expelir lá pela cloaca, você tem algo viscoso. Então, quando o Linneu classificou, ele colocou visco, do viscoso, que tem no latim, e albo, que é branco em latim. Então, interessante. Tem esse processo, essa ave que tem que fazer. Quando você falou com relação ao parasitismo, antigamente, os botânicos classificaram ela de uma árvore parasita. Depois, eles consideraram semi-parasita. Aí, agora, eles estão em dúvida o que vai fazer, porque assim, as plantas, as árvores, né, não é qualquer árvore, né? Então, tem que ser ou o carvalho, ou a macieira, ou o pinheiro. São árvores específicas, ou o abeto, né? São. E dessas regiões europeias ainda, se você pensa. Mas como é que tem em Portugal? Lá só vi oliveira. Mas a gente só vê oliveira em Portugal, pelo amor de Deus. Oliveira e cortiça também. E cortiça, Mas tem, deve estar escondido. É verdade. Mas com relação a essa questão, né, que precisa de determinadas árvores, e também não é apenas na Europa. Você tem no continente asiático, já é um tipo de visco, na Coreia, por exemplo, Viscum coloratum. Ele tem mais uma cor. É colorido. É mais uma cor. Nascem de cores diferentes. Mas esse também não tem princípio ativo? Ou esse tem? Esse tem princípio ativo. Experimentalmente, eles estão... O governo coreano está fazendo alguns estudos. Viscum coloratum tem alguns estudos. Ele tem uma atividade citotóxica em células de tumores de carcinoma, aqueles modelos celulares de investigação. Então, tem, mas ainda não... Vai precisar um bom tempo para ver se de fato vai ter ação. E tem na África também. Não tem no continente africano, principalmente na região da Nigéria. Ali, uma cidade de nome Oluro, que é uma altitude mais alta que São Paulo, que é frio, tem lá o visco. E eles usam lá as tinturas do visco para o tratamento da diabetes. Aí o governo tem até um estudo da Universidade da Nigéria com ratos, com o modelo de diabetes, né? Reduzindo a diabetes em ratos. Tem todo esse tipo de processo. Agora, voltando... Que interessante. Não sabia que existiam variantes de viscum dessa forma. Eu também não sabia. Achava que era tudo viscum algo. E de acordo com a região ainda do planeta. Interessantíssimo. Então, muda. E se tem também um visco na Austrália. Na Austrália tem na Oceania, tem o visco, porém não tem princípio ativo, assim. Isso é uma coisa, algo misterioso também, porque quem estuda plantas medicinais, pelo menos que se comenta, a planta medicinal, seja em qualquer local que ela venha a ser plantada, ela vai gerar princípios ativos medicamentosos. Tá? Aí você tem aqui a arnica brasileira, que fala falsa arnica, tem a arnicina, tem outras coisas, tem os flavonoides lá. A arnica europeia, que é onde surgiu, né, dos Alpes lá, tem os princípios também, algumas coisas diferentes, mas tem ali a arnicina, que é o princípio mais ativo. O principal, né? Agora o viscum não, dependendo da região, perde o princípio ativo. Que
Que interessante. Mas voltando a essa questão do visco oral ou injetável, que a gente vai falar um pouquinho agora, é assim, o visco, quando os botânicos não conseguiram classificar, eles têm assim, o ácido jasmônico é um hormônio vegetal. Então, quando a árvore tem bastante ácido jasmônico, uma árvore, ela vai bem. Então, eles verificaram que as árvores que têm visco liberam mais ácido jasmônico. Então, eles assim, o que é isso daí? É estranho. Uma outra coisa do visco, que por isso que é assim, depende, a célula vegetal lá, ela precisa ter um mitocôndrias dela. O visco não tem. Então, assim, onde é que ele onde é que ele consegue a energia? A energia, isso que eu ia perguntar, onde então, sai? E ele é cheio de ATP. Para você cheio de ATP. Então, isso tudo é um estudo. Ao mesmo tempo, eles fazem analogia que uma célula tumoral, ela usa bastante energia, tem um mitocôndrio. Ele faz algumas analogias sobre esse fenômeno, né? O que acontece com o visco? É lógico que ela tem as proteínas, lectina, viscotoxina, que tem ação ali, mas o que acontece dentro de tudo isso, né? E falando sobre o visco oral e o visco injetável. Na Europa, antigamente usava-se o visco oral e o visco injetável. A partir de 2018, depois dessa resolução, a resolução coloca o seguinte: o uso do visco oral é considerado um tratamento inadequado para tumores. Porque assim, a ação, essas lectinas e viscotoxinas, ela sofre desnaturação ao entrar em contato com a boca, que modifica a propriedade da substância. Né? Portanto, eles indicam que seja feito de injetável. Porém, eles recomendam, tá lá, para doenças cardiocirculatórias, o uso oral para essa atividade. Aqui no Brasil, com a pandemia, né, a Anvisa ainda não, apesar de ela ter determinado a partir de 2004 o uso do visco aqui no Brasil, né, ela ainda não houve nenhuma nota oficial sobre o visco oral. Mas na Europa é assim, né? Funciona assim. Interessante. Então, na verdade, eles utilizam, mas eles também utilizam o visco injetável lá na Europa? Ou só o oral? Não, 90% antigamente, porque o visco surgiu do modelo injetável, surgiu do modelo oral. Ah, achava que era o contrário. Começou com injetável. Começou com injetável. Começou com... Era o contrário. Quem disse? Normalmente, né? Mas interessante. Quando surgiu, foi através do Rudolf Steiner, fundador da antroposofia. Ele teve essa ideia e uma médica da Indonésia, que foi criança para Zurique, na Suíça, e lá estudou na universidade e tal. E aí, juntamente com o químico Oscar Schnell, eles montaram através da ideia do Rudolf Steiner, e fizeram essa associação, e aí conseguiram purificar, né, essa substância. E a doutora Ita Wegman conseguiu criar uma clínica em Allensheim, que é uma cidade ali com fronteira com o sul da Alemanha, né? Que ainda está lá. Está lá. Continua lá. Foi se modernizando, né? Continua lá. E lá ela começou a praticar esse tipo de tratamento para tumores. E aí veio crescendo. Hoje em dia, como a gente vê que o nosso país, como de fato está bem desenvolvido na área de veterinária, hoje nós temos Nós temos 6 laboratórios que produzem visco no mundo. 6.
5 na Europa e 1 no Brasil. Fora da Europa, só o Brasil fabrica. Nem Estados Unidos? Não. Nem Estados Unidos. Não. Nós estamos na frente dos Estados Unidos. A gente está mesmo. Principalmente na mente. Isso é verdade. Tá, isso eu não vou contestar de jeito nenhum. Não, realmente, na área veterinária é uma coisa incrível mesmo, como evoluiu, né? Eu só queria lembrar uma coisa, porque a gente está falando do visco, tratamento de câncer. Pessoal, eu sei que muita gente está interessado, vai querer saber sobre tratamento, vai querer... por exemplo, se tem alguém com câncer na família, alguma coisa assim. Não, vocês não podem sair comprando visco, arrumar, dar um jeito, entre aspas, né, de arrumar um visco e sair aplicando. Não é qualquer visco. Não é qualquer visco, tem que ter o acompanhamento médico, tem que ter tudo isso. Então, converse com o seu médico. Tá? E se for um animalzinho, converse com o veterinário, por exemplo, o doutor Aloysio. Até porque os protocolos são desenvolvidos individualmente, Sim. né? Porque você paciente a paciente, cada um tem uma demanda. Isso, que o meu medo é esse, que o pessoal já começa, então eu vou comprar visco em algum lugar, né? Até porque quem for buscar visco por aí vai encontrar diversos tipos de visco, diluições diferentes, e cada uma tem um objetivo. Sim, então, isso é importante, deixar claro. Né? Bom, qualquer coisa é importante, mas aqui no Brasil o pessoal toma antibiótico que nem água, né? Anti-inflamatório. E o visco não é um remédio como assim, vou na farmácia e peço uma dipirona, 500 miligramas ou 200 miligramas, não existe, não tem isso, né? Tem toda uma variedade de visco que você vai combinando ali, né? Para fazer o tratamento. Porque apesar do laboratório só vender com receita, tudo, sempre pode sobrar, que nem no caso a minha cachorrinha ela usou e ela faleceu e sobrou. Aí eu doei para uma veterinária. Né? Então, de repente, sobrou na casa de alguém, olha, eu tenho aqui, dá para o vizinho. Né? E o vizinho acha que sai aplicando, né? Por exemplo, se for o visco homeopático, que aí depois você tem diversos tipos de visco. Sim. Das apresentações. Se for o visco homeopático, não vai haver nenhuma alteração no paciente. Nada tóxico, né? Que não vai haver. Mas também não vai ter o efeito, né? Se não tiver o acompanhamento certo, tem a dose certa, tem tudo isso. Às cegas, né? Você não sabe como é que o paciente vai responder. Mas assim, a pessoa não vai ter um problema. Mas, assim, mas não significa que, fazendo dessa forma, ele vai poder reduzir a clonagem da célula tumoral, que o grande problema é você reduzir essa velocidade. Sim. Porque, assim, na oncologia, né, nós temos uma grande problemática, porque nós temos atualmente, ontem eu fui verificar, que eu vim aqui no Vibratalk, então eu fui verificar, assim, para não... só se mudou hoje de manhã. Mas, assim, pela classificação, nós temos até o momento 118 tipos de câncer. Então, eu tenho aí um universo de 118 tipos. Aí eu tenho 5 tipos de pneumonia. Então, veja, 5 tipos de pneumonia em um órgão só. Aí nós vamos trabalhar uma enfermidade câncer. Dependendo da localização da massa em qualquer órgão, no mesmo fígado, dependendo do local onde ele está localizado, você vai ter manifestações diferentes. Então, um grande desafio para nós, médicos que trabalhamos com essa enfermidade, é essa questão. Porque uma das coisas que a gente tem que pensar é que em volta do tumor, você tem um microambiente tumoral que ele é extremamente importante para fazer com que o tumor avance. Sim. Não é tão simples ter câncer. Você tem que resolver aquele terreno propício que está ali causando. Não é tão simples o câncer aparecer, mas também depois que aparece não é tão simples resolver, né? Porque assim... Porque já se criou esse terreno propício. E também a gente criou um contexto, assim, nós médicos, né? A gente criou um contexto, porque assim, vamos dizer como os biólogos evolucionistas entendem isso. Então, uma célula está aqui no nosso planeta, segundo os biólogos evolucionistas, há 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás já tinha uma célula, que por diversos fenômenos fantásticos do que é a vida, a gente está aqui, é uma coisa impressionante. É impressionante mesmo, tá? Chegar no que a gente é hoje, não. É bem estranho. Então, aí por isso que nós somos estranhos. Está explicado porque que a gente é estranho. É uma teoria que
Não sei se é verdade ou não, mas assim, com relação à célula, já tinha todos os componentes que iam fazer isso. E publicado na Nature. Então, opa! Aí eu fico pensando, um planeta que naquela época era hostil para a vida. Sim. E uma célula estava lá. Agora, imagine assim, célula vegetal já estava há mais tempo, porque ela, dentro da complexidade do que é uma célula, ela é mais simples comparativa. Mesmo a complexidade de uma célula vegetal, né? Transforma luz em energia, tudo. Claro. Não é tão simples, não. A gente que aprendeu isso, a fotossíntese... Depois então, que está pronto, parece simples. Exato, é uma coisa impressionante a vida, no meu entender. Por isso que eu estou vivo até agora. Do valor, né? Porque a gente, na verdade, é um aglomerado de célula que trabalha em harmonia. Né? E elas não brigam, né? Isso que é interessante. O problema é quando começam a brigar, né? Que aí vem o quando processo. Quando começa a brigar, aí vem o processo. Porque assim, o fato de só destruir células e não entender, porque, como o professor Sidney falou, existe um equilíbrio ali. Sim. Agora veja a nossa dificuldade de oncologia hoje em dia. A ideia, porque ainda o contexto atual é assim, da vida. A gente tem que matar uma célula bacteriana, você tem que reduzir. Eu tenho que matar uma célula tumoral, porque isso é um contexto também que a gente aprende. Como eu vou falar aqui um absurdo na minha época. Atenção, pessoal. Então, eu usava... Qual era a brincadeira na minha época, o absurdo? Usar para matar passarinho, que eu não consegui matar nenhum. Ainda bem. Eu também não eu me sinto tão feliz, porque apesar de que, sabe como é, tinha pessoa. E aí, porque eles falavam assim, olha o absurdo, se você comer o fígado do passarinho, você vai ficar mais certeiro. É bobagem, você não tem nada a ver. Se não pera de proteína, se estiver contaminado, você vai ter problema. Se não tiver... Gente. Tá bom, veja. Era assim, e as pessoas brincavam de cowboy. Mata o vírus. Um absurdo. Você vê como o mundo hoje é melhor. Então, assim, essa questão que nós estamos conversando, né? Eu tenho que matar a célula. O conceito atual é esse. Eu tenho que fazer a cirurgia. Você tem que remover aquilo pelo seguinte aspecto. Você não sabe se aquilo vai progredir ou não. Ao mesmo tempo, aquilo está provocando uma série de modificações na anatomia daquele órgão. Sim. Eventualmente não é possível fazer isso, depende do cirurgião, a habilidade dele vai dizer, olha, aqui posso, aqui não posso. Porém, assim, um modelo de 3 bilhões de anos e meio atrás, uma célula, ela morre e gera uma informação para crescer outra. Uma célula tumoral é uma célula que tem esse mesmo mecanismo. O indivíduo sofre um corte, uma lesão. Automaticamente, eu não preciso pensar. A célula vai se multiplicar. Quando chegar ali próximo, os quimiorreceptores, ela para. Pronto. A célula neoplásica, ela é assim também. Ela não pode ser diferente. Eu retiro o tumor, aí tem uma célula. Como é que eu vou saber se ali depois de... É uma coisa aleatória nossa. Eu tiro 30%. Mas ela não significa que eu tirei tudo. Ela pode então... uma lá já era, né? O que é que ela tem que fazer pelo modelo natural da vida? Eu tenho que crescer, porque não pode ter algo coisa... Multiplicar. Então, veja, isso a gente tem que aprender no curso de graduação e a gente não aprende isso. Então, a gente forma uma ideia sobre um fenômeno biológico, que é uma enfermidade complexa, que é só isso. Né? Eu tenho que combater aquilo. Exato. Você tem que encontrar uma solução, mas não esse modelo, que é o modelo que a gente aprende. Não, raiva, vamos matar. Não, aquele choque, destruir, acabar, destruir, aquele negócio tenebroso que a gente... Não, só tem dois meses de vida. Assim, a gente não... O pensamento tem que ser harmonioso. O professor Sidney acabou de falar. As células vivem em harmonia. Tem que ser um pensamento assim para ver se a gente consegue mais alguma coisa. Só um parênteses, por exemplo, um estudo feito na Dinamarca mostrou, é bem interessante, que quando o tutor sabe, falando de cães, animais, desculpa,
quando a pessoa sabe o que está acontecendo e o médico explica, mas explica assim, olha, não é... poxa, vai morrer. Explica como é o fenômeno biológico da vida, explica o que é a vida no planeta Terra, olha, acontece isso, eles melhoram 15%. Traz a consciência do que... Olha. Então, o que é isso aí? Não sei. Mas veja, ele se estendeu para humanos também. Puxa. Humanos, mamíferos humanos. Quando sabe o que tem, piora. Mas assim, não são todos, né? Interpretando para um lado negativo, né? Se for para essa ideia de combater e... É porque eu acho que vai um pouco da educação que a gente sofreu, que a gente teve. Ou então, assim, da questão judaico-cristã. Tem que sofrer, é a pena, te matar. Punição. Talvez isso envolva a nossa sociedade, talvez, principalmente aqui da América, né? Então, existe esse fenômeno. Os humanos são assim. De fato, se alguém falar para mim, olha, não, você tem uma tal doença, vai me abalar. Abala. Né? Eu não consigo ainda, eu não tenho até tenho me esforçado, mas eu não consigo fazer esse desligamento, né? Principalmente quando nós médicos compreendemos mais esse fenômeno que é a doença. E os iogues nem melhoram e nem pioram. Mas veja, assim, não é tão simples. Agora, por que esse fenômeno? Tem que se estudar. Porque quando eu sei... O que acontece quando... Talvez seu livro possa explicar, como você coloca diversas questões da alma humana, né? Sim. Mas o que eu vejo, assim, a gente ainda não sabe o que é a luz. A gente ainda tem essa dificuldade. A gente tem uma ideia, mas não sabe por que um fóton se comunica com o outro, porque eu estudo bastante isso, né? E a gente tem... a gente é energia. A gente é energia... O chinês fala que o Qi, que é energia, ele se coagula para formar a matéria, para formar o corpo. Então, a gente é energia, tudo isso, e a gente ainda não entendeu direito isso daí. A gente tem aquela visão assim, eu olhei a célula no microscópio, a célula é isso. Agora, o que ela, exatamente como ela trabalha, o que ela faz, a gente tem ideia de todo o mecanismo, mas e as energias? Para ter uma ideia, tem trabalhos mais recentes mostrando que as células se comunicam por fótons. Além de se comunicar pela parte bioquímica, elas se comunicam por fótons. E até pouco tempo ninguém sabia disso. Então, vai saber o que vai aparecer mais ainda aí, né? E tudo que não é conhecido gera medo. E esse medo gera essa postura de enfrentar e combater e vamos exterminar. Então, acho que é tudo uma... mas a gente vê isso no animal. O animal muitas vezes morde por quê? Porque ele está com medo. A gente mesmo, às vezes parte por uma briga. Faz muito tempo que eu não parto por uma, tomara que eu nunca mais parta na minha vida. Mas quando era pequeno, você partia por uma briga, não era porque você queria bater no outro, é porque você não queria apanhar. Né? E é mais ou menos isso. Pelo medo você vai tentar matar a célula, tentar... E acho que é muito o que o professor falou, essa questão do entendimento, né? De como interpretar, isso vem da sua criação, então tem toda uma questão de base envolvida também. Mas muito interessante esse estudo que fala a respeito dessa postura do tutor e a resposta do animal. Essa questão da nossa sensibilidade, que você citou aí, a questão da luz que a gente precisa entender também, né? Porque a gente tem esse negócio de célula, mas assim, é porque de fato é um negócio estranho. Tem essa célula, depois eles colocam algo que anima a gente, fala que é alma, outros, cada um tem sua própria definição do que pode ser isso daí, né? No final a gente cria uma convicção do que é isso, né? É estranho porque de uma hora para outra existem diversas explicações, porque a gente se assemelha mais com um, não assemelha, ou de uma hora para outra deixa de se assemelhar com um. Eu vou contar uma coisa interessante para você, que eu li, que eu achei assim, bem interessante, assim, sobre saudade. Então, eles lá inclusive um brasileiro que trabalha com neurociência, né? Ele fez parte também desse estudo. Ele fala assim, sobre as atomicidades dos corpos, e aí ele coloca assim, olha, você quer... João vive com Maria. Ou Maria vive com Maria, ou João vive com João. Isso não importa. Mas assim, aí, duas pessoas convivem junto, têm uma grande amizade junto, e de uma hora para outra, aí essa pessoa vai passar um tempo fora.
tempo não tão longo, um tempo breve fora. Então, de uma hora para outra, a pessoa começa a sentir um pouco de saudade. A gente chama saudade, né? Porque a gente não sabe o que é isso aí, mas a só denomina saudade. Sim. Né? Você vê que a gente precisa até saber o que acontece com a gente. A gente nem sabe. É um não misto sabe. de sentimentos. Uma coisa dessa, a gente chama saudade, eu acreditei, então eu falo que é saudade. Então, o que acontece? De uma hora depois, a pessoa volta. Nesse estudo de atomicidade dos corpos, ele fala assim, ele mostra o seguinte, ele mapeamento. Tem lá o método que ele fez, tudo, é ressonância. Aí ele fala assim, uma parte dos átomos, quando a gente está convivendo, nosso, quando a pessoa sai, ele leva um pouco disso aí, que é nosso. Ele está falando assim que tudo isso aí, né, é o nosso primitivismo, não é amor. Quando a pessoa volta, Atrás de aí, volta. aí você fica feliz, logo daqui a pouco você está brigando. É normal. É normal. Então, assim, aí ele considera, de forma assim, ele considera que o fenômeno não é que você sente ainda que gosta pela sua... É que os seus átomos você quer de volta, ainda tem esse primitivismo. É um egoísmo. Exato, Meus átomos foram embora, exato. quero Agora, de volta. por isso que depois a gente começa a brigar novamente. Porque já está com os átomos. Já está com os átomos. Já pegou de volta? É um pouco a piada, mas ele coloca no final, faz uma interessante. crônica sobre esse estudo, mas ainda não é algo assim tão sei lá o que, tão... Tem muito mistério ainda que a gente não consegue entender, né? Tem muita coisa que... Né? Cada vez que eu leio um estudo novo, eu fico falando, caramba, agora que eu estou vendo isso, ninguém pensou nisso antes, né? Aí é fácil, né? A gente falar assim. Mas são coisas assim, que cada vez vai aparecendo coisa nova. E agora a gente vai ter a ajuda da inteligência artificial, espero que seja ajuda, que eu tenho medo disso, né? Como diz o pessoal, eu nunca converso com o ChatGPT sem falar boa tarde, boa noite. Sempre educado. Sempre educado, porque se ele resolver matar alguém, eu vou ser o último, né? Então, pelo menos. Então, a gente tendo ajuda, a gente vai ter cálculos que a gente não consegue fazer hoje, a gente vai conseguir fazer. E vai conseguir chegar em coisas muito diferentes. A matéria escura, a energia escura, um monte de coisa que a gente não consegue entender ainda. E esses estudos sobre sentimentos, relações humanas... Que aí pode envolver até, se bobear, pode até envolver a energia escura. A gente não sabe, que é aquela que a gente não enxerga. Pode envolver tudo isso. A própria física quântica, até hoje, ela ainda é misteriosa, né? Ela não é assim clara, totalmente clara. Então, ainda tem que aprender muito. O ser humano ainda tem que aprender muito. Não sei se cabe na nossa cabeça, né? Aquele estudo do gato de Schrödinger, que a gente vê o gato, ele tem que estar vivo e morto, vivo e morto ao mesmo tempo, né? Que é uma coisa... Não, difícil na hora que você está lendo uma coisa dessa, entrar na cabeça. Porque o senso comum mostra que alguém não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Né? Mas ele... É interessante que os yogis falam que... também não consigo entender isso. O presente, passado e futuro caminham juntos, né? Porque... Eu falo isso nos meus livros. Então. Mas é interessante, assim, porque o nosso grande problema é o nosso cérebro, porque ele precisa se adaptar a isso, né? Porque a gente usa a lógica e a partir desse momento que a gente aprendeu, para você estar vivo é assim, quando você está morto é assim. E depois você tem que aprender ter uma escolha, e essa escolha talvez não seja intelectiva, seja de uma outra coisa que a gente tem que abordar, que eu não sei o que é. Você avançou bastante aí quando você faz as suas observações, suas crônicas, né? É algo que eu estou muito curioso, como, por exemplo, você sabe que eu estou me aproximando eu comprei uma passagem, né? Eu estou me aproximando, inclusive vou deixar mais água para vocês, eu não vou estar aqui para beber água, mas dentro ficar lá. Mas assim, eu falo que a gente virou a esquina, eu também já virei esquina e estou indo para o ponto de ônibus.
A gente é assim, né? A gente já virou, já passou pela esquina, assim, está na direção do ponto de ônibus. Mas tomara que o ponto de ônibus esteja bem longe ainda, né? Ou não, porque depois de algum tempo, assim, eu li uma coisa interessante, assim, que eu tinha lido há muito tempo atrás que, assim, um mamífero humano, ele só pode viver até 150 anos. Em virtude do carbono, depois o carbono vai embora, então não há como agregar as outras estruturas atômicas. Não? Mas agora ele falando que é 136. Já reduziram um pouco. Está reduzindo, tem que parar de estudar. Pouco, eles têm que parar de estudar. Se continuar assim, estão reduzindo muito. Mas veja assim... Está ficando muito perto. Eles projetaram como seria, porque nós iríamos... não sei como vai ser isso aí, mas nós iríamos, de vez em quando, perdendo átomos, então a gente ia, de hora aparecia, não aparecia, depende do momento da concentração de átomos que iríamos ter, até não. Agora imagina assim, 136 carnavais, ano novo, festa, reunião familiar, a pessoa não aguenta. Reunião familiar é que o pessoal não aguenta. O carnaval ainda aguenta. Tá certo. Não, muito bom. É porque assim, a mesma repetição. Jornal na TV, né? Notícias, não aguenta. Porque o carnaval é sempre a mesma coisa. A bateria... Temos pessoas próximas disso no planeta, né? Se for ver, não sei quem que é a pessoa mais idosa do planeta, mas que tem mais de 120 anos. Tem gente que chega nisso, né? Segundo, parece que ele só tem quanto? Mais 16 para viver. Esse é 136. Ou então essa teoria vai estragar a teoria. Vai estragar a teoria. Nossa, a pessoa vai transcender mesmo dessa forma, começa a desmaterializar. Não é? Mas é muito interessante. A gente começa a pensar e vai longe, né? Começa a viajar. O que o professor falou, são convicções. Certeza a gente não tem nenhuma. Não, a gente tem uma. A gente tem uma, que a gente vai morrer. Mais ou menos. A gente sabe. E a teoria do gato? Você tá vivo? Então já estragou a minha certeza. A única certeza. Acabou. Não tem mais. Não é? Mas pelo menos tem uma única coisa justa, que assim, todos vão por esse caminho. A única coisa justa mesmo é essa. Isso né? é verdade. O resto não há como ser no momento. Mas parece que vamos caminhar para isso. Pois é. Professor, eu vou fazer 3 perguntas. Só responde o que vier na cabeça, tá? Que eu faço no final essas 3 perguntas. A gente já está conversando aqui já faz um tempinho. Dava para conversar. Eu vou até já avisar o professor que a gente vai chamar novamente para continuar, né? Porque 1 hora é muito pouco. A gente já passou de 1 hora. No final a gente falou poucas falou quase nada da carreira do professor. Tem muita coisa. É que assim, precisa realmente uma segunda visita aqui para bater um papo, porque é muita coisa, né? Pra gente... Eu tenho uma coisa que eu quero que o professor conte pra gente antes de você fazer as perguntas, porque a gente estava falando disso lá fora. Não tem nada a ver com a parte acadêmica, nada. A gente estava perguntando pro professor, porque o professor usa a gravata borboleta como marca, né? Legal. Então é o estilo do professor, ficou registrado, assim, a gente vê ele de longe nos congressos, já sabe que é o professor Aloysio. Já sabe quem então, de onde veio, professor, o uso da gravata borboleta? Acho que todo mundo que está aí, que conhece, quer saber. Assim, antigamente, nas escolas, era gravata, uniforme, a gravata, tudo funcionava assim, na minha época. Assim. Depois, isso não foi usado por muito tempo aqui no Brasil. Mas a gravata borboleta, é assim, há muitos anos atrás, eu estava fazendo um mestrado em imunopatologia e que era a minha orientadora, a professora Leoni, que é uma investigadora de ultradiluição, inclusive ela é responsável pela uma edição de uma revista científica na Inglaterra, em Londres, em que a comunidade a rainha, né, financia a homeopatia, tudo isso aí, essas terapias integrativas. Ele tem e ela é uma responsável. Bem, foi até um privilégio para mim ela me aceitar como ser. Ela é mais nova do que eu, tá bom? Naquela época vai continuar sendo, né? Mas assim, aí nós estamos trabalhando com a arnica, né? Inclusive a FAPESP financiou a arnica montana, não a arnica brasileira.
e verificando os mediadores químicos da inflamação, já que as pessoas usam arnica. Então, por que isso aí? Por que as pessoas usam? Por que funciona? Bem, aí ficou uma parte do estudo pronto. Quem tem, como você tem, quem tem criança pequena não tem domínio sobre nada, de hora para outra surgem problemas. Então, eu ia mostrar esse estudo lá, não pude ir. A professora Leonie foi, e era até na Hungria, então, desceu em Londres. E no retorno, ela tinha um evento lá, e aí passou na Harold, que é o sogro da Diana, quando estava viva. É um magazine, eles chamam magazine. É um magazine com diversas coisas. E o que tem mais em Londres é a gravata borboleta. Então, ela comprou uma gravata borboleta e trouxe assim, olha, quando você for apresentar a sua tese, você vai colocar isso. Eu, como sou uma pessoa obediente, aí eu, de fato, eu coloquei isso e achei interessante sobre isso daí. Então, passei a usar em alguns eventos. Eu achei que combinou com... Eu não tenho nenhum... Ficou bacana, ficou uma style. marca registrada, fica bem legal, ficou bem bacana. Aí eu passei a usar. Mas tem várias gravatas? Tem coleção de gravata borboleta? Não, a coleção eu não tenho, mas assim, eu só comprei uma. O resto foi me dando de presente. Olha que então, assim, tem umas que eu não gosto, mas tudo bem, mas está lá de presente, vai ficar lá até... Presente é presente, né, gente? Presente é presente, mas assim, só comprei uma. Olha. Inclusive está até em promoção. Eu comprei uma, não vou falar o nome da loja aqui, mas e o resto eu ganhei de presente. Eu sou até grato a todas as pessoas que fizeram isso. E aí a gente vai usando. Que bacana. Que legal, né? Nossa, muito legal. Bacana Ficou mesmo. Ficou uma marca registrada. Ficou mesmo. Agora as perguntas. Passado. O passado? É. Bem, assim, o passado eu sou grato a quem me gerou, tá bom? Porque se não fossem... É uma coisa interessante, porque um humano encontra com outro humano aleatoriamente e gera um de nós, né? Sim. Então, eu tenho que ser grato a essas pessoas que me geraram, que me aguentaram. Quando a gente passa a criar um humano, a gente vê principalmente na adolescência, tem que aguentar muito. Isso, vai se preparando. Nossa Senhora. Apesar de que naquela época, porque eu nasci em 1949, logo depois da guerra, naquela época as famílias eram imensas, né? Então, era como os chineses falam, o ideal são 4 filhos, duas meninas e 2 meninos. A menina aprende o que é um homem com o irmão e aprende o que é uma mulher com a irmã. Né? Eles falam que seria o ideal. Então, parece que, no meu caso, foi mais de 4. Então, eu tive essa condição de aprender o que é um homem, o que é uma mulher. Ou seja, o que é uma alma masculina e feminina dentro de um corpo. Porque, eventualmente, você tem um corpo masculino, mas sua alma é feminina. Sim. Então, você não tem que procurar uma mulher, você tem que procurar uma... Né? Veja, assim, não estou dizendo que funciona assim, mas eu entendo assim, de uma forma poética, esse fenômeno que ocorre com nós humanos. Né? Sim. Então, o passado eu agradeço aí a quem me gerou, quem me aguentou. Né? Não foi fácil, não. A próxima pergunta é presente. O presente é assim, o Aloysio... eu sou um veterinário como todos são, vivo há um bom tempo aqui no planeta Terra. Acho que é a única profissão do nosso planeta que cuida de uma outra espécie, assim, dos cuidados. Tem profissões que estudam as outras espécies, mas aquela que... Não estou dizendo que todas as profissões são importantes, porém a única que vai cuidar de um indivíduo enfermo, fora do que é o indivíduo humano, e indiretamente ajudando os mamíferos humanos, é a nossa. Então, assim, o presente é que essa profissão é uma profissão importante. Eu acho que todas essas pessoas que escolheram essa área vão ganhar mais luzes lá em cima. Porque o fato é que quando você se preocupa com alguém ou com a outra espécie,
você está fazendo algo diferente. Inclusive, vai transformando até essa confusão que é o mundo do nosso humano, né? Ao mesmo tempo, como um aspecto de presente, eu acho que a gente tem que fazer, todos nós temos que fazer muito, eu também, pelos animais, porque todos os dias alguém tem que morrer para ficar vivo. Ou um vegetal, ou um animal, ou um mineral que a gente simplesmente acha, aquilo é um mineral, né? Como antigamente, lamentavelmente, falava que as mulheres não tinham alma. Né? É aquele absurdo. E assim vai. Então, eu acho que o presente, professor Sidney, professora Thaís, envolve esse padrão para mim. Interessante. E agora, e o futuro? O futuro é muito bom. Porque, veja, o século XXI é tão fantástico porque você pode saber a verdade. Quando a gente sabe a verdade, a gente é livre. A gente pode escolher melhor os nossos caminhos, as nossas vidas. Então, veja, tem pessoas que falam assim que hoje é pior. Veja, então, volte e venha viver na minha época, tá bom? Eu contei os absurdos de tentar matar criança. Volte a viver na minha época. Veja as doenças assim. Falta água. Falta força. Tá bom? Vou dar um exemplo. Um indivíduo sofria um acidente, ou caía, seja o que for. O que é que acontecia? Diziam poucos táxi era chamada carro de aluguel. Isso pouco. Então, assim, uma pessoa socorria aquele indivíduo humano, colocava dentro de um automóvel, um guarda, sempre tinha bastante guarda, vivia com apito. Ele entrava dentro do carro e ficava apitando, para as pessoas abrirem espaço. Agora, hoje, a gente vê que o mundo hoje é muito melhor. Agora, assim, existem uns malucos? Existem. Sim, sempre vai existir. Sempre existiram, sempre vai existir. Então, quando a gente olha por esse lado, e porque também tudo que acontece é mais propagado, atinge uma dimensão maior. Mas eu vejo o futuro fantástico. Que ótimo. Eu tenho certeza que agora, nesse momento, já tem gente com seu animalzinho no colo, falando, vou levar lá no doutor Aloysio. Como é que o pessoal... Nossa, vou até falar para você que o professor Aloysio é o campeão de ligações aqui no Ibra, gente. Né? As meninas lá da secretaria, olha, é sempre alguém ligando. Vocês podem me passar o contato do professor Aloysio? Eu vi ele no site de vocês, ele trabalha aí com vocês, a gente está sempre indicando, passando o seu contato aqui da Heitor. É o campeão de buscas aqui no Ibra. Muito obrigado. Agora, para facilitar a vida do Ibra, como que o pessoal te encontra? Como que o pessoal faz para te encontrar? Bem, hoje em dia é pela mídia. Redes sociais. As redes sociais eu ainda não tenho teria que ter mais tempo para poder trabalhar no aspecto de ajuda. A gente tem uma atividade social também que às vezes impede isso. Mas teria que ser pelo telefone 30518553, que lembrando que é 011, né? Porque é São Paulo. Paulo. Então pode repetir, a gente vai anotar embaixo também. 011 30518553, Zona Sul de São Paulo. Sim. Que é Vila Mariana Aclimação. E 36723378. Zona Oeste de São Paulo, e estou penteado aqui do lado, pertinho do Ibra. Aqui do ladinho, onde eu tive o conselho. Fui aconselhado pelo doutor Aloysio. Gente, que história Pelo fantástica. menos bem bacana. E só hoje que eu tive certeza, porque todas as vezes eu estava para perguntar e não tinha certeza. Não tinha oportunidade. Puxa vida. Bom, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo a presença aqui do doutor Aloysio. Foi muito legal o papo, mas ficou faltando muita coisa. Dava para a gente conversar mais horas aqui. Então, já fica estendido o convite para uma próxima vez, para a gente bater um papo mais longo ainda, né? E não esquece, gente, de dar o like aí pra gente, o Peteleco no Positivo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito. E para receber as notificações, tem que se inscrever, tem que ativar o sininho e tem que colocar todas as notificações. E faz isso também no Cortes do Ibra Talks.
Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Sidney, professora Thaís. Foi muito importante estar aqui no IbraTalk. Legal. Foi demais. Muito bom. Obrigado, Bacana. professor. Obrigado. Gente, até a próxima. Fomos.